Quero chamar para compor a mesa a professora Liliane Severo. A professora Liliane é mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em linguística aplicada, membro do grupo de pesquisas da metáfora e pesquisa sobre língua e literatura de expressão amazônica do Greenplex, professora efetiva da Secretaria Municipal do Estado. Agradeço a professora Marta Sandra pelas palavras e cumprimento a todos com uma boa tarde. Também agradeço ao coração o convite de estar de volta aqui, né? E na quarta-feira, dia 26 de 6, tivemos a pesquisa 130 anos do nascimento do escritor Albert Maia, contemplada pelo professor James Clay, e hoje eu tenho a oportunidade de expor algumas passagens do livro Bando de Canoa, Cenas de Rios e Seringais, que foi meu objeto de estudo na minha pesquisa de mestrado, né? Acompanhada, é claro, pelos esclarecimentos poéticos do professor Dr. Carlos Guerreiro, né, meu orientador, né, de eterno, né? Banco de Canoa, Cenas de Rios e Seringais, é um livro pequenininho, de bolso. Ele só tem 394 páginas. As narrativas do livro Bando de Canoa têm como um período o declínio econômico da goma elástica. Exploram muitos flagrantes que acontecem no mundo dos seringais amazônicos, mais precisamente nos espaços do Rio Madeira e seus afluentes. Os seringais do Rio Madeira eram situados nos espaços distantes dos centros comerciais de goma elástica. Então, seria, por assim dizer, aqueles lugares que ficam no interior, então, bem distante mesmo dos centros comerciais da borracha, né? Então, há uma passagem em que o narrador do livro ele sinaliza essa preferência pelo Rio Madeira, né? Porque os seringalistas, o pessoal da administração pública, né, e outros que nutriam o desejo de ser seringalistas, né, eles iam para esses lugares bem distantes. E esse motivo era porque lá se praticavam as mais diversas e perversas, né, castigos nos seringueiros, nos acusados e nos que eram vitimados pelo poder público local. Então, em alguns trechos do livro, o Rio Madeira ele é descrito como um lugar onde o diabo perdeu as botas. Então, rios de tormenta, rios de suplícios, rios de sangue, rios que possuem fama ameaçadora. Então, a descrição feita aqui do Rio Madeira se refere ao espaço sem vida, ao rio sem vida, né? A um lugar que é extremamente perigoso. E aquele seringueiro, ou aquele povo que tentasse se aventurar para esses seringais, conforme a expressão do narrador do livro, tinha que se despedir para sempre da família, né? Pois desses lugares também tinha uma temerosa febre amarela, beriberi e um paludismo, né? E segundo Maia, também tinha o temido ataque
índios, né, que eram tão fartos como a leitura das árvores cobiçadas. É evidente que até aqui o narrador ele não exalta o rio Madeira, nem como um rio de tranquilidade ou de abundância. Isso é bem descrito no enredo do livro, um tópico, Desgraceiras de Arigós. A natureza amazônica, que era antes exaltada pelos seringueiros como um declínio de riquezas, passa a ser figurado como pesadelo, que reflete os temores e as misérias dos seringueiros naqueles seringais sem vidas. Então, nesse enredo Desgraceira dos Arigós, os seringueiros e os moradores dos seringais, os outros moradores, ficavam isolados de tudo. Então, ficavam famintos, e a terra que não estava mais produzindo frutos, e além disso, eles desconheciam a realidade dos períodos climáticos da região, das cheias, das vazantes, das estiagens, das frutas, da infertilidade do solo. E eram nesses momentos que o aviador passava bem distante desses seringais. E aí eu lerei agora o trecho do enredo das Graceiras de Arigós, do livro, né? Qualquer dia deste, o pessoal come carne de gente. Repetiu a história de uma sertaneja que não se desbarricou, não perder a gordura com o jejum. Uma tarde, retirantes barbados e magros perseguiram-no. Correu, julgando que fosse um atentado sexual. Puxaram facas. Haviam devorado um cão magro. Compreendeu que pretendia carneá-las como remédio à fome. Desatou a correr e enfiou pela cerca de um sítio, onde ainda tinha um jumento. O sitiante reagiu por humanidade. Não lhe era possível enfrentar a horda famulenta. Chegou, no entanto, um acordo para ganhar tempo. Cedeu o jumento pela mulher. Foi sangrado, esfolhado e mal assado ali mesmo. Comeram-no imediatamente, fungando de satisfação desesperada, fitando de quando em vez a mulher. Não foi para os espetos porque fugiu à noite, aproveitando uma caravana de retirantes que batiam para a fortaleza. E meninos eram papados à infância do desespero. Então, os seringueiros que estavam ali, distantes, isolados, sem perspectivas, ilhados, esgotados, a única forma de se livrar da fome era a maneira que encontraram foi de devorar uns aos outros. Então, essa passagem do livro, do texto de Desgraceiras de Arigós, me reportou a pensar fazer uma relação com a mitologia grega, o suplício de Tântalo. Tântalo furtou uma iguaria que era atribuída apenas aos deuses do Olimpo. Ao comer essa iguaria, intitulou-se então como uma divindade. Teve a atitude de servir o filho esquartejado como um banquete para os deuses. Foi punido pelos deuses. Teve como castigo a sede e a fome eterna. Embora Tântalo estivesse mergulhado em água até a altura do pescoço, era impedido pelas forças da natureza, sempre que tentava ingerir
o fruto situado acima da própria cabeça. No texto da ceia de algoz, os erigueiros estavam sujeitos ao castigo da sede e da fome eterna. Tal circunstâncias equiparavam-se ao suplício de Tântalo, pois a fome e a sede sinalizam tanto o sofrimento físico e moral do semeeiro, quanto o sofrimento físico da terra, que inundada e coberta por lodos, não produzia mais nutrientes, alimentos ou frutos. Os semieiros que estavam naqueles espaços tiveram como consequência a aflição da fome e a prática do canibalismo. Se encontravam condenados, então, ao eterno suplício de Tântalo. Não só de tormenta vivem os rios do livro Banco de Canoa, os rios que Álvaro Maia descreve em Banco de Canoa. O rio que comanda é o que comanda a velocidade da canoa. É o rio que regula a vida do caboclo ribeirinho e do semineiro. São nessas viagens que eles realizam as perguntas sociais, exercitam o imaginário, têm um momento de reflexão sobre os lemas da existência, confidenciam os segredos, as conversas e as histórias, rememoram os episódios ou apenas contemplam a paisagem, servindo como companhia. Tudo isso é a selva e os rios. Nas palavras de Paz Loureiro, o rio é o espaço de orientação rítmica do caboclo. É ele quem costura o mundo físico como um mundo imaginário, pois ora orienta o caminho da labuta e ora orienta o caminho da surrealidade, da vida submersa nas águas escuras do Rio Negro e nas barrancas do Rio Solimões. Esse foi um trechinho que eu trouxe para apresentar um recorte da pesquisa. E aí eu passo a palavra para a educadora. Obrigada, professora. Como a gente ainda tem um tempinho, vou abrir um pouco para o público. Se alguém quiser fazer alguma pergunta à professora sobre a pesquisa. Enquanto decidem, eu gostaria de perguntar, professora. Como pesquisadoras, nós nos deparamos sempre com o paradoxo teoria e prática, né? Como professores da rede municipal e estadual de ensino, aí a gente vem sempre a pergunta: como que a nossa pesquisa, dentro da universidade, ela pode ser vista e voltada para o ensino, para o aluno, para a sala de aula? Quando eu estava produzindo essa pesquisa, então eu estava assumindo uma posição de sujeito, né, uma posição de sujeito extremamente pesquisadora, né? E hoje, agora como professora do município, né, da educação, da rede básica, eu penso que a gente, como que poderíamos fazer, né? Como a gente poderia trazer essa pesquisa que estamos aqui, né, socializando numa linguagem científica para uma linguagem mais em tons de linguagem, melhor dizendo, mais assim aplausível, né, para a gente trazer para a educação básica, né? E uma das formas que eu olho, imagino que como a gente pode fazer é explicar essa questão, né,
da existência, de como que eram essas vivências desses seringueiros, desses caboclos ribeirinhos, né? Fazer essa relação do rio com a selva, né? O imaginário, as memórias, né? E pensar numa produção que vai, como eu falei, nos tons da linguagem artística, né? E os tons da linguagem literária, né? Então, assim, em vez de... O que geralmente nós vemos sempre o como, né? Que o professor tem que fazer, o professor tem que trazer a leitura, o professor tem que demonstrar uma habilidade de fazer essa socialização da pesquisa científica e para trazer para os alunos, mas não tem assim exatamente, não é dito esse como, né? Como que a gente faz, né? Pensando nessa possibilidade, eu imaginei como que a gente poderia fazer, né? Usar alguns esses recursos que nutrem, que tem nas escolas, né? Pelo menos era para existir, fazer essa relação com a obra de arte, telas de arte, pinturas, mas nem todas as escolas têm esses suprimentos, né? Então eu pensei numa caixa de papelão, né? E aí esses alunos fazerem uma arte, né, um desenho. Isso é só um dos exemplos, né, que eu fiz como demonstração. E aí eu acredito que pode sair de tudo isso uma obra, né, uns desenhos aí relacionado a essa questão das memórias dos ribeirinhos, né? Eu acredito que chega nessa relação, né? Agora, como eu também dou aula para educação de jovens e adultos, e aí eu também estava pensando nessa possibilidade de como que eu poderia trazer essa literatura, né? Como que poderia facilitar essa linguagem para eles, né? Uma vez que eles só estão ali mesmo para grande parte só para adquirir o certificado, o diploma, né? E como que eu poderia inserir a leitura desse livro, né? Eu pensei, recentemente terminei um trabalho falando sobre Carolina Maria de Jesus. Eles não tinham esse contato com a literatura. Quando eu trouxe o livro, eles até falaram: vixe, não vou ler isso aqui não, muito. Né? Mas depois, fazendo um trabalho de formiguinha, apresentando, né, ali as práticas, eles conseguiram se identificar com aquela história, né? E fizemos uma belíssima apresentação e sempre deixar aquele a eles, né, que esse livro que eles estão lendo é estudado pelas universidades e que eles agora estão lendo esse livro que é estudado, né? Então acho que pode ser feito esse caminho aí. Obrigada, professora, pelas suas contribuições e mostrar que é possível essa linguagem científica sendo voltada também para a sala de aula. Obrigada. Como que a gente pode, uma outra forma, né? Nós temos, eu indico aqui a canção Calmar Confusão, um livro que a gente pode trabalhar na literatura, né? Usando a literatura infantil, né? E as crônicas que salvam as almas, aqui para uma literatura mais voltada para a educação de jovens adultos, poesias, crônicas, né? Então a gente pode trabalhar esses textos mais simples, né? E fazer uma reprodução, né? Como essa, usar cachalotes de papelão, né? Mostrar como que expressar esse conhecimento, né? Fazer essa reprodução. Eu acho que fica bem bonito. Obrigada, professora. Agora vamos entregar o certificado da lembrancinha.